Tudo bem com vocês, senhores? Mais uma videoaula para você, terceira semana do terceiro ano do PET. Estamos chegando lá, senhores. Bom, como que você pode contribuir com esse canal? Se inscrevendo no canal, curtindo, compartilhando, deixa no comentário aqui, escreve aqui, que isso ajuda demais. PET, terceiro ano, volume 3, 2021, física. Escreve aí, escreve de qual cidade, de qual escola você está falando, certo? Tem várias formas. Olha na descrição como que você pode contribuir com o canal, tá ok? Vamos para o quadro, senhores? Vamos lá. Estamos aí no quadro, senhores. O que fala aí o nosso quadro? Nós temos uma tirinha aí, né? Pra gente divertir. Gato mata homem. Aí o cara lê no jornal aqui, né, senhores? Aí pergunta, ele leu pro amigo aqui, ele fala assim, mordida? Não, fio desencapado. Gato aqui é aquela ligação clandestina de energia elétrica, que você vai direto no poste e sem passar pelo seu padrão, né? Para você pagar, você tira aí, certo? Vamos tirar essa imagem daqui, né, senhores? Para ter espaço para a gente poder fazer o nosso exercício. Vamos lá. Lembrando que esse macetinho, ó, vírgula, tá? Ponto final, vírgula, ponto e vírgula, sempre aqui, ó, senhores, para quem tem dificuldade na interpretação de texto, é sempre bom fazer isso, tá? O E também aqui, ó, E, esse aqui não, esse aqui é um E, né? O E não separa nada não, mas o E separa, tá? Bom, eu acho que é só na leitura a gente vê mais aí, se tem mais alguma coisa, né? Eu falo assim, chama-se de gato uma ligação elétrica clandestina entre a rede, tá vendo? E uma residência, tá? Que foi feito na tirinha aqui, que foi dada aquela informação. Usualmente, o gato infringe normas de segurança, vírgula, porque é feito por pessoas não especializadas, certo? O choque elétrico, vírgula, choque elétrico, então agora vai dar informação do choque, que pode ocorrer devido a um gato mal feito, certo? É causado por uma corrente elétrica que passa através do corpo humano. Considere a resistência do corpo humano como sendo 10 elevado à quinta ohms para a pele seca e 10 elevado a cubo ohms, né, para a pele molhada. Se uma pessoa com pele molhada tocar os dois polos de uma tomada de 220 volts, a corrente que atravessa é em ampere. Então vamos lá, senhores. Aqui a nossa famosa fórmula URI, tá certo? URI. Quem que é o U? O U é a DDP. Quem que é o R? A resistência. E o I? Corrente elétrica, tá? Sua apostila do PET eu acho que fala VRI, tá? Mas eu prefiro lembrar que o U é o quê? Que o U é feliz. Por que o U é feliz? Porque ele ri. Mas é isso aí. Quanto que é a DDP, né? A DDP tá aqui, ó, senhores. Ó. DDP, ele fala que é 220 volts. Como ele quer pele molhada, a nossa resistência vai ser na ordem de 10 elevado ao cubo, vezes I. Esse aqui está multiplicando, passa para cá o quê? Dividindo. Então, eu posso falar que meu I é 220, certo? Dividido por 1000. 10 ao cubo é 10 vezes 10, dá 100, vezes 10 novamente, dá 1000. Ok? Aqui, ó. Dividido por 1000. Um zero com zero aqui para facilitar a conta, eu posso fazer o quê? Cortar. Dividir com 10 é andar uma casa com a vírgula. Dividir por 100, você vai andar duas casas, tá, senhores? Então, aqui, ó, nós vamos ter o quê? 0,22 amperes, que nos reporta a qual questão? Note bem, 4,5 está fora, tá? Tudo aqui é 2,2. O meu aqui é 0,22. Então, eu vou ter que pegar esse 2 aqui, senhores. Ele vai pular uma casinha decimal. Ele vai pular uma casinha decimal. Se ele pular uma casinha decimal, ele vai ficar como sendo 2,2, certo? Vezes 10. Porque é uma casinha decimal. Ele pulou aqui, o expoente é 1, porque é uma casinha decimal. Agora, pensa, positivo ou negativo?
Aí tem aquela questão, anda para a esquerda, anda para a direita, né? Aí depende da forma que você gosta de pensar. Eu vou te dar uma sugestão. O número é menor do que 0 ou maior do que 0? Ah, ele é menor que 0, 0,22. Então, esse expoente aqui é o quê? Negativo, certo? Tem alguns alunos que pensam que esse 2 andou para cá, para a esquerda, então por isso que é negativo. Aí é da forma que você acha melhor, tá? Então, nós vamos ter aqui letra D de dado, é a nossa resposta aqui, tá, senhores? Letra D é a nossa resposta. Exercício 1 feito, tá? Magno, preciso mais coisas sobre resistor ômico, né? A primeira lei de Ohms, né? Eu preciso de mais informações, quero mais exercício. Deixe no comentário. Quer mais? Será que uma aula ao vivo seria interessante? Vamos marcar isso, senhores. Deixe no comentário, certo? Próximo exercício, exercício 2. Exercício 2, tá? Já vou te adiantar. Ele pergunta sobre a primeira lei de Ohms, que é um resistor ohmímico. Para ele ser esse resistor ômico, né? Ele tem que respeitar essa fórmula. U-I. Certo? U-I. Essa fórmula U-I, se você reparar, ela é uma equação, tá? Ela é uma equação de qual grau? Do primeiro grau. Que é dada tipo assim, y é igual a x mais b. Como sendo uma equação do primeiro grau, senhores, toda equação do primeiro grau, o gráfico dela é uma reta. E todo gráfico é uma reta, a equação do primeiro grau. Só que o b aqui, nesse caso aqui, vai valer quanto? O b vai valer 0. Quem é o b? É o ponto aonde a reta toca no eixo y. Aqui, ó, no 0. Certo? Então, ele, para ser um resistor ômico, ele tem que ser uma equação do primeiro grau, ele tem que ser o quê? Uma equação do primeiro grau que o B vai valer quanto? Vai valer 0, certo? Então, vamos para o texto. E é um exercício de texto longo, senhores. O gráfico dessa questão mostra o resultado de uma experiência na qual foi medida a corrente elétrica em função da diferença de potencial aplicada entre as extremidades do circuito condutores produzidos a partir de 5 ligações metálicas diferentes, cujos resultados são rotulados como de 1 a 5. Olha aqui, ó, corrente elétrica em amperes, faltou acento aqui, tá, senhores, em amperes, tá? Diferença de potencial em volts, tá aqui. Nós temos aqui em amarelo o 1, tá? Em verde o 2, tá? Em azul o 3, em vermelho o 4. Certo, senhores? Estamos aqui, ó, bonitinho. Beleza? Todos os condutores do tipo cilíndrico foram produzidos com o mesmo comprimento e raio, tá? A respeito desses condutores, é correto afirmar que os condutores 2 e 3 são ômicos. O 2 não é, porque ele não obedece uma equação do primeiro grau, tá? Agora, preste bem atenção. Esses tracinhos aqui não tinha no seu PET, tá? Mas eu tracei, tá? Se você reparar que a partir de uma corrente de 4 amperes, ele passa a ter um comportamento ômico. Antes não, porque aqui ele está fazendo uma curva. O 1 também é a mesma coisa, tá? Então, a partir daqui, ele tem um comportamento ômico. Mas ele é um resistor ômico? Não. Tá? Então, aqui, a respeito dos condutores, é correto afirmar que. Então, aqui não é correto, tá? Se você quiser marcar aqui, tá, senhor? Essa aqui está errada. Errada por causa de quem? Por causa do 2, tá? Os condutores 3 e 4 são ômicos. O 3, olha o comportamento dele, ó. Ó, bacaninha, hein? Ó, passando pelo 0, bonitinho, ó. Aqui, ó, bonitinho, tranquilo. Então, essa aqui está correta, tá, senhores? A 3 e 4 é ômico. O condutor 3 possui uma resistência que é o dobro da resistência de 4. Então, eu estou falando assim, o resistor 3 possui uma resistência que é o dobro da resistência de 4. Vamos abrir aqui um espaço aqui, né, senhores? Para a gente poder trabalhar. Isso. Vamos aqui, só organizar o quadro um minutinho. Aí, tá.
Então, vamos lá. Nós vamos aplicar aqui o famoso URI, tá? Então, aqui vamos aplicar aqui para 3, certo? Isso que ele fala. URI. Certo? Então, aqui no 3, ó, eu posso pegar qualquer ponto que eu queira. No 3, esse ponto aqui está bem bacana no 3, ó. Porque aqui a DDP vai valer 4 e o U aqui, ó, vai valer quanto? Vai valer, desculpa, a corrente vai valer 8, né? O U que vale 4 e o I vale 8. Então, o U aqui vale 4, certo? O R que eu quero descobrir e o I vai valer quanto? 8. Então, a resistência aqui seria 4 dividido por quanto? Por 8. Vou deixar assim por enquanto, tá ok? Depois a gente pode simplificar para fazer comparação. No resistor 4, que é aquele que pede a comparação, tá, senhores? No resistor 4, vamos aplicar também o quê? O RI, tá? No resistor 4, vou pegar esse ponto aqui, ó. Esse aqui, ó. Quanto que é a DDP? A DDP dele vale quanto? 4, certo? O R que eu quero descobrir, e o I dele vai valer quanto? Vai valer 4, tá? Pois bem, então o R aqui seria quanto? 4 dividido... Opa, meu 4 ficou esquisito. 4 dividido por 4, ok? O meu R aqui seria igual a quanto? A 1. Tá. Vou fazer a ferradurinha aqui, vamos. E aqui, senhores, ó, só mudando a cor da caneta, eu poderia falar que dividir, simplificar todo mundo por 4, daria 1 sobre 2. Ok? O que ele afirma no texto? O condutor 3 possui uma resistência que é o dobro de 4. Não é o contrário, né? Ela é metade, certo? Então, essa aqui está errada também. Vamos pôr em vermelho, né, Max? Vamos ficar aqui, manter o padrão aqui vermelho aqui, porque ela está errada, né? Certo não, filho? Ó. Aí, ok? Beleza. Para o condutor 5, a diferença de potencial pode ser escrita como sendo o RI, onde R é a resistência desse condutor. Para o 5, senhores, não dá para escrever o RI, porque o RI é uma equação do primeiro grau. O gráfico obrigatoriamente tem que ser uma reta. E aqui é uma função, certo? Que faz o quê? Essa cobrinha aqui, como que chama essa função? Você já é aluno, tem que ser colegial, certo? Vou te dar uma dica, ou é seno ou é cosseno. Cosseno de 0 é 1. E seno de 0 é 0. Então é uma função de seno, né, senhores? Então aqui não pode ser escrito. Está errado também, senhores, tá? Então aqui não pode ser escrito como RI. Ah, esqueci de falar, né? Esse R aqui, ó, é um valor constante, tá ok? Tranquilo? Acima de 1 volts, o condutor 1 é o que apresenta maior resistência dentre todos. Pessoal, aqui convém a gente fazer uma questãozinha aqui bacaninha para você entender. No caso, o resistor R, tá? O resistor R, numa equação do primeiro grau, certo? Estou pensando na equação do primeiro grau. O R seria equivalente numericamente igual a quem? A tangente de alfa, certo? Ok? Lembra daquela musiquinha? Que a gente fazia a tabelinha, ó? Vamos fazer a tabelinha aqui no cantinho, né? Ó, fazer a tabelinha aqui no cantinho. Fazer bonitinho, Mário. Faz aqui. Ó, tá bonitinho aqui. Isso. Traz aqui. Traz aqui. Traz aqui. Certo? Como que é a tabelinha, né? Bonitinha. Isso. Como que era a musiquinha, né? Você tinha um ângulo de 30, 45, o que mais que você tinha? 60, não é isso? Aí você tinha seno, cosseno, tangente. Aí você cantava, que era aquela musiquinha famosa, né? Isso. Vai ficar aqui apertadinho aqui no quadro, mas tudo bem, né? Com 2 aqui, com 2, com 2. Aí põe raiz quadrada aqui, raiz quadrada de cá,
Não vai ficar a coisa mais linda do mundo, né? Mas só para você lembrar, né? E aquela musiquinha, né? 1, 2, 3, 3, 2, 1, todo sobre 2. A raiz vai no 3 e também no 2. Hey, a tangente é diferente, veja como é. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Certo, senhores? 1 raiz de 3. Beleza? Pois bem, sabe o que está confundindo nesse gráfico aqui? Está confundindo é o seguinte, não sei se você percebeu, mas se você olhar para a função aqui, ó, se você olhar para a função, quem é o x? O x aqui, no nosso caso, ia representar pela corrente. Quem seria o nosso y? Seria o U. Você está vendo que ele colocou esse gráfico aqui de maldade? Ele inverteu o gráfico. Tem problema? Não tem problema, senhores. Então, deixa eu ver se eu consigo pegar aqui tudo, né? Opa. Senhores, eu tentei espelhar, mas não deu para espelhar, tá? Então é o seguinte. Então, já que não deu para espelhar, deixa eu explicar para vocês. Quem está fazendo o papel de x aqui no eixo x aqui, ó, seria o y, só que ele fez o gráfico invertido. Então, o ângulo que você está olhando, vou pegar aqui, o ângulo que você está olhando é aqui, ó, dessa reta aqui, ó, esse é o ângulo, ó, que da reta vermelha, ó. O ângulo da reta vermelha seria esse daqui. Então, o que a gente está vendo aqui? Quanto maior o ângulo, maior a tangente, maior a resistência. Se você pegar aqui o ângulo da reta azul, né? Vamos pegar aqui o azul, certo? Você vai perceber que o ângulo aqui, ó, é menor, tá? Então, se você pegar o ângulo aqui azul, o ângulo é menor. Então, quanto menor o ângulo, menor o valor da resistência. A gente fez isso pelo cálculo, ok? Então, ele fala o seguinte: acima de 1 volts, certo? O condutor 1 é o que apresenta maior resistência? Tá. Não é o que apresenta maior resistência, tá certo? Porque ainda acima de 1 volts, que estaria aqui, certo? Vamos desenhar aqui, ó, em amarelo, que eu acho que vai dar para destacar, aqui em amarelo, certo? Quem teria maior resistência ainda seria o resistor 4. Então, ele está o quê? Errado, tá? Então, veja que essa parte matemática, senhores, é muito importante, tá? Porque ele inverteu o Y, tá? E o X. Ele fez isso aqui, ó, tá? Então, o que seria importante você entender? Que o ângulo, tá? Que é a tangente aqui, está em relação à corrente elétrica e não o volts. 99% dos casos, o I está no X aqui e a DDP está aqui no Y. 99% dos casos. O que ele fez? Ele trocou, certo? Então, por isso que dá essa diferença. Cuidado com isso, hein? Tá certo, senhores? Bora lá para o próximo exercício. Exercício 3. Não tem isso daqui. Vou fazer uma crítica ao exercício 3. Magno, você vai fazer crítica. Lógico que vai fazer crítica. Tá? Primeiro, que para determinar esse conteúdo, tinha que se falar em potência. Potência vai se falar nas próximas semanas. Ainda não chegou potência ainda. A gente vai falar próximas semanas. Mas vamos dar uma adiantada aqui, certo? O que eu tenho? Eu tenho que o ri, tá? Primeira lei de Ohms. O ri. Potência vai ser o quê? Potência vai ser π. Potência vai ser π. O que o pintinho faz, gente? π. A potência é π. Logicamente que isso aqui não é física. O ri, π, isso não é física. É só para memorizar. Potência é o quê? π. Potência é corrente vezes a DDP. DDP é a resistência vezes a corrente. Eu posso unir as duas fórmulas. Se eu unir as duas fórmulas, eu vou ter o quê? Que potência, eu posso falar o seguinte, no lugar aqui, ó, vamos reescrever, né? Vamos reescrever. Que isso daqui, ó, eu posso falar que o meu I
é U sobre R, certo? Então aqui eu posso falar o seguinte, que o meu π, tá? No lugar do I eu vou colocar U sobre R, certo? Como já tem um aqui, U vezes U, vai dar o quê? U ao quadrado, dividido por quê? Dividido pela resistência. Tá aqui. Porque o exercício vai levar em conta a resistência. Vamos pensar aqui, o meu U é a minha tomada, que pode ser 110 ou 220. A tomada do chuveiro você não troca, ela é um valor fixo, tá? Então, aqui, senhores, você não vai trocar, certo? O que você vai trocar? É a resistência. E você trocando a resistência, você pode aumentar ou diminuir a potência. Pensa comigo, 1 dividido por 1 dá quanto? 1. 1 dividido por 10 dá quanto? 0,1. 1 dividido por 100 vai dar quanto? 0,01. Ok? Só coloquei esses valores aí para você entender o seguinte: quanto maior a resistência, menor a potência. E potência, na verdade, é a capacidade de transferência de energia em um determinado quê? Tempo. Então, a energia, eu posso falar que é a potência vezes o quê? O tempo. Quanto menor a potência, menor vai ser a energia o quê? Transferida. E nesse caso, eu quero transferir essa energia na forma de calor, certo? Diminuiu a potência, diminuiu a energia, a água não fica um pouquinho mais fria, tá? Então vamos lá, é o seguinte: PUC. A chave de um chuveiro elétrico pode ser colocada na posição fria, morna e quente. Quando se muda a chave de posição, modifica-se o valor da resistência elétrica do chuveiro. Então aqui, senhores, eu fiz esse desenho que não tem para você poder entender. Se eu ligar aqui, é como se a corrente elétrica viesse por aqui, ó, e fosse percorrer todo esse filamento. Ok? Uma coisa que não tem, esse quadro ficou uma bagunça, hein, Mago? Uma coisa que chegar aqui, chegar para cima para organizar isso daqui, certo? Trazer para cá, trazer esse para cá, aí. Isso aqui a gente pode apagar, vamos só organizar aqui, certo? Uma coisa que ainda você não viu, e aí esse patch vai me desculpar, do ano passado estava bem mais organizado, e falar do ano passado estava bem mais organizado, no playlist aqui, vou deixar aqui as indicações na descrição do vídeo, assiste do ano passado, eu acho que vai estar melhor. E no final do vídeo também vou colocar ele do ano passado, tá certo? Resistência depende do quê? Vai depender do material, do comprimento do fio e da sua bitola, tá? O que é bitola, mano? É a área, tá? A área de secção do fio, tá? Que seria a grossura do fio, aqui, ó, em amarelinha aqui, ó, certo? Pode ter uma bitola maior, uma bitola menor, certo? No caso, como eu vou aqui, se eu ligar no A, o fio vai ser maior, certo? O fio vai ser maior, a resistência vai ser maior. Se a resistência é maior, a potência é o quê? Menor, porque é inversamente proporcional, senhores. Se eu aumentar a resistência, o que vai acontecer com a potência? A potência vai o quê? Diminuir. Se diminuir a potência, diminui também quem? A minha energia, certo? Não confunda aquele ΔT de tempo com temperatura, tá? Bom, se eu ligar aqui, ó, no B, o chuveiro vai estar desligado, porque não vai passar corrente elétrica, não vai fechar o circuito. Se eu ligar no C, aí vai começar a partir daqui a corrente elétrica. O fio fica menor, certo? Se o fio fica menor, a resistência é menor. Como é inversamente proporcional, a potência fica maior. Se a potência fica maior, a energia fica maior, certo? Beleza. Tá aqui. Quando se muda a chave de posição, modifica-se o valor da resistência elétrica do chuveiro. Indique a correspondência verdadeira. Tá. A água fria. Tá? O que seria água fria, gente? Né? A água a temperatura ambiente. O chuveiro estaria desligado. A resistência seria média? Não, a resistência não seria média, tá?
Nem ia ter resistência porque o circuito estaria aberto. Tá. Quando a água é quente, a resistência é alta? Não. Quando a água é quente, seria no ponto C, a resistência seria o quê? Menor, tá? Então, tá fora. Quando a água é morna, a resistência é baixa? Muito pelo contrário, a resistência é o quê? É alta, tá? Por que eu falei que ia fazer uma crítica? Que ele colocou assim, quando a água é morna, a resistência é média. Não seria média, teria que ser alta aqui, né? Certo? Não seria na metade do caminho, seria a resistência máxima aqui, né? Então, é letra A, mas entenda que esse média tinha que vir aqui, senhores, ó, esse média, ele tem que estar o quê? Entre aspas, tá? Vai ficar ressalva da letra A, certo? A resistência é alta? Não, a resistência não é alta quando a água é quente. A resistência é a menor, porque o comprimento do fio é menor, tá? Quanto maior o comprimento, maior seria essa resistência. Por que a gente usa molinha? Você vai ver que aquela lâmpada antiga é molinha ou a resistência do chuveiro é molinha? Porque ele quer um fio maior. Sai da câmera, né? Um fio maior. Em vez dele tem que ocupar menos espaço. Então, o que ele faz? Ele faz a molinha, porque ele continua com o fio maior, só que no espaço o quê? Menor. Certo, senhores? Feito aí a semana 3, fica aí a nossa proposta, mais exercícios, dúvidas, deixe no comentário, a gente vai montando para vocês, certo? Olhando aqui para a câmera, já sabe, né? Se inscreve no canal, curte, compartilha, dá aquele joinha, escreve no comentário, nome, escola, pet, física. Fica com Deus. Fui! Acabou.